Começar a gravar aqui. Isso é o que eu ia te perguntar antes. Boa noite. Ele grava e ele exporta? Pode deixar na nuvem ou você pode baixar para o computador, entendeu? Tá, não precisa. Mas ele não joga para YouTube das vidas. Ele não joga para onde? Não entendi. Ela tá com vergonha. Fala, Cauê! Gente lá atrás, olha lá. É o Cauêzão, Cauêzito. E aí, Cauê? Quanto tempo, rapaz? Ele não tá te ouvindo não, que eu tô com fone. Ah, tá. Tá mandando oi pra você. Grande Cauêzinho. Bem, vamos lá, galera. Hoje é o nosso encontro virtual semanal daqui do Jornada, que é aberto a toda e qualquer pessoa. Hoje não é um encontro ligado a nenhuma criptotrilha em especial, né? Ou seja, a criptotrilha são trilhas, né, que as pessoas estão explorando para se apropriar, né, se aculturar do blockchain, das criptomoedas. Hoje é para falar justamente do que o Haroldo estava falando ainda há pouco aí, ou seja, para a gente falar um pouquinho dessa mudança, né, dessa nova era que está nascendo, né, e que o Haroldo já estuda há bastante tempo. Então, antes de eu começar a falar qualquer coisa, ele quer falar, eu vou pedir para o Haroldo, que já estuda moedas complementares, conhece Deixa eu isso, só perguntar antes o seguinte. falar um pouquinho sobre a visão. Vai lá, Quem é? manda ver. A pessoa que está no escuro do teu lado, quem é? Sou Vânia, tudo bem? Tudo bem? Conhecia já virtualmente, mas hoje aqui... quer dizer, não deixa de ser virtual, mas assim, falando, dá a impressão de que é mais presença, né? Sem dúvida. Mas fala aí, bicho. Depois eu Não, você estava falando também, cara. Eu acho legal você falar. Um pouquinho, até porque você tem um conhecimento interessante nessa história. Mano. Vai lá, manda. O que são as moedas complementares aí? O que são? É. Não, o que acontece é o seguinte, a gente andou estudando muito essas crises, essas coisas, e a gente foi verificar que muito disso passava pela questão dinheiro, né? E que, na realidade, o dinheiro é uma grande conversão. Um pedaço de papel que eu acredito, você acredita, eu passo para você, você tá acreditando que eu estou te passando 100, sei lá, conhecimentos encapsulados, vamos dizer assim. E, na realidade, é uma grande convenção. Só que, assim, hoje em dia, já há muito tempo, você deixava isso aí na mão de pouquíssima gente. Então, na realidade, a gente terceiriza o poder, muito do controle da nossa vida, para esses donos desse tal dinheiro inventado, né? Se você olhar hoje, né, o dólar, o lastro dele é muito questionável. Por sinal, praticamente todas as moedas têm um lastro muito questionável. Se antes da década de 70 era um lastro em ouro, hoje não existe mais isso. Tá? Né? Você tem lá o Positive Money, que diz que 97% do dinheiro do mundo seria crédito, não um dinheiro criado pelos bancos. Os bancos centrais, melhor dizendo. Né? Então, eu pego, ganho um cartão de crédito, estou comprando uma coisa na loja, eu estou criando dinheiro. Né? E quando eu pagar isso aí, é que isso aí vai fechar, mas antes disso é apenas um crédito. Né? Então, ela faz revoluções na vida das pessoas, até porque no momento que você passa a ter uma moeda que não é do país, não é do mundo, ela é uma moeda que funciona na tua comunidade, você eventualmente pode criar regras para essa moeda. Tá? Eu chamo isso de tornar o dinheiro uma ferramenta. Então ele vai muito além de apenas uma troca. E é engraçado que parte disso que a gente vinha estudando está sendo quase que tangibilizado através dessas cryptocurrencies. Então, quando você olha o que está acontecendo com o Bitcoin ele é pouquíssimo de moeda. Tá? Vamos dizer assim, ele é muito mais um elemento virtual especulativo, mas que tem uma tecnologia belíssima por trás, muito interessante, inteligente,
né? Na realidade, você vê, né, por exemplo, tinham comissões que eram de 1% nesse processo dessas administradoras, né, do Bitcoin, que hoje tem administradora cobrando 9%. Né? Então, assim, mas isso não é importante. Tá? Por que ele não é importante? Porque esse dinheiro não é mais tangibilizado. Então, assim, se tem sobra, pode estar até compartilhando a sobra, porque ele é feito de intangibilidade. O que mais importa, o que é? Que as pessoas gostem dele e usem ele. No momento que amanhã o Bitcoin pare de circular, ele passa a não tem mais valor. Né? Mas enquanto ele está circulando, você tem tido elevações exponenciais do valor dele. Teve queda, não sei o quê, mas assim, a tendência, se não houver uma mudança muito grande de rumo no sentido de usar o Bitcoin, a tendência é que ele suba ainda muito. Estava vendo uma palestra bem legal, palestra do debate, em que ele já ultrapassou a quantidade de ouro negociada na Bovespa, mas se você vê em relação ao mundo, ainda é muito pouca. As transações ainda são muito baixas, né? Mas está crescendo exponencialmente. Deixa por aí, depois a gente vai botando mais coisas. Muito bom, Aron. Muito bom. Muito bem. O que eu poderia agregar ao que você acabou de falar é que vou pegar até uma frasezinha sua antes da gente começar a fazer a gravação do nosso encontro hoje aqui. Para mim já estava gravando. Não, desde aquele início não. Agora começou agora, né? Começou agora. Qualquer coisa pede para a NSA que ela manda para você. Que é o seguinte, né? De fato, blockchain não é sinônimo de Bitcoin. Né? O Bitcoin aqui, já acabou a energia aqui. Ó. Vai ficar no escuro, tá? No escuro hacker. O Bitcoin, ele é a cryptocurrency, ele é a criptomoeda, né, mais antiga, né, assim, mais antiga que eu digo, aqui que conseguiu pegar no tranco, né, na base do P2P, nas trocas, com várias comunidades, no caso de pessoal ligado à informática, ligado à tecnologia, no início, né? Ela é original, né? Ela que trouxe o código para as outras acontecerem. Ele só começou a ter algum tipo de valor quando as pessoas levaram o Bitcoin para o mundo real. Ou seja, quando começaram a realmente trocar o Bitcoin por alguma coisa, por algum serviço, por algum produto, por alguma coisa que tivesse indexado, digamos assim, a algum tipo de economia. Né? Isso que é interessante. Mas, assim, a forma dele transacionar como o André sabe, é sensacional. Ou seja, você não tem quem faça a regulação dele centralizada. Né? A regulação se dá através das transações entre as pessoas. Né? Tudo bem, Bitcoin exclusivamente está muito na mão de quem tem a capacidade de minerar hoje em dia. Porque no início, né, todo mundo podia minerar. Né? Todo mundo que tivesse um computadorzinho tinha capacidade de fazer a mineração dele. Né? Ou seja, você fazer a emissão de Bitcoin, você fazer o envio do Bitcoin, você fazer a transação dele. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os governos estão chegando junto, né? Os países estão chegando junto e estão começando a fazer a mineração dele. Mas é aquela coisa, eu acho que o Bitcoin, sabe, Auro, ao mesmo tempo que o Bitcoin é uma vitrine forte para falar de blockchain, o blockchain é uma coisa completamente muito mais ampla, né? E muito mais ampla e muito mais rica do que o próprio Bitcoin. Né? E o foco, né, do nosso encontro aqui do Jornada todo mundo já tem uma ideia do que é o processo da mineração, essas coisas? Não, o André certamente, porque ele trabalha com isso. Né? A Lidiane ainda não, porque a gente não chegou a conversar sobre mineração.
Letícia, já cheguei a trocar umas ideias com ela. A Ana Carolina, que está chegando agora, certamente que não. Opa! E aí, Carolina, vai conseguir? Tá. Tá bueno. Chegou! Oi? Conseguiu, Carolina? Tá Consegui, cheguei. Ufa, deu trabalho. Chegamos. Foi pelo celular que ela se conectou? Você está no celular ou pelo Note ou PC, Carolina? Pelo computador. Ah, fica mais Notebook, fácil. notebook. É, mas eu baixei no celular, depois baixei de novo aqui no computador e deu certo. Ah, que bacana, cara. Pô, seja muitíssimo bem-vinda, tá? Prazer imenso ter você aqui. Né? Prazer é meu, vim ouvir bastante hoje. Bacana, bacana mesmo. Se você quiser, antes de a gente continuar aqui a dinâmica, se você quiser falar um pouquinho, Carolina, do que você, de você e do que você vem fazendo, é sempre bacana. Fica à vontade. Fica à vontade, é um convite? Exatamente. Ai, caramba. Eu tô aqui hoje como curiosa. Eu trabalho com educação desde 2006 e com novos paradigmas, novos modos de aprendizagem há uns 4 anos. E promovo alguns encontros, conversas, né, com pessoas que antes de qualquer coisa me inspiram e que eu acabo abrindo esse espaço para trazer mais pessoas. Então, são encontros, são percursos de 1 mês e meio ou percursos de um fim de semana, geralmente. Carla Ferro, Ana Tomás, Dominique, enfim, uma galera aí. Acho que eu resumi, não sei se deu para entender, mas... Deu sim. Eu te conheço do encontro que teve lá da praça. Na praça, em Ipanema. Fomos eu, Vinícius, encontramos um pessoal lá, Rony. Né? Eu lembro muito de vocês. Vocês vieram na minha casa me ajudar. Sim, sim. Peguei ele encontro com a Carla Ferro, Denis Garaieb, né? Isso. E eu nem me apresentei para o Haroldo, você já me conhece um pouco. A Lidiane, andei conversando com ela da outra vez, a André também. O Haroldo, eu sou Neto Iver junto com o Vinícius, né? Dos Gladys, né? E nós animamos várias coisas ligadas também à livre aprendizagem, energia sustentável, lixo zero, né? Então, por isso que, coincidentemente, estou por aqui. E estive também ontem em Teresópolis, porque meu filho estuda lá, em Teresópolis. Está bem friozinho mesmo por aí, né? Super. Tudo aonde? Na Unifeso. Ah, tá. É porque você tá uma sombra para mim, mas tudo bem, eu me satisfaço temporariamente com a sombra. Essa iluminação aqui não é muito boa. A gente até pegou um pouco dessa luminária de camping, né? Mas não deu muito certo. Eu tenho que mudar a iluminação daqui realmente. De dia está melhor. Às vezes a gente faz alguns hangouts de dia, a iluminação está melhor, mas à noite a iluminação daqui do quarto é fraca assim mesmo. Mas vai melhorar. Mas, Ana Carolina, Oi. depois eu te convido para participar lá do Nova Educação, grupo lá no Face. Uhum. E tem muita gente interessante lá, e principalmente tem muitos projetos, assim, eu digo, muito mais uma coletânea de projetos interessantes na área educacional. No Rio? Ou Brasil? No Facebook. Não, então, mas são projetos do Rio ou projetos nível nacional? Tem um pouco de tudo. Mas é mais Brasil. Né? Legal, tem quero conhecer. Zé Pacheco e tal, mas tem coisa antiga, coisa nova, coisa que vai acontecer, tem um pouco de tudo. Ótimo. Certo? Não, o Haroldo é altamente conectado. Você vai perceber ao longo do nosso encontro hoje como ele tem bastante conexões interessantes aí. Muito legal. Mas voltando à nossa vaca criptofria, né? Nossa criptovaca fria, né? Eu acho o seguinte, sabe, Haroldo? O grande lance dessa dinâmica aqui é porque todos nós estamos aprendendo, né? Assim, literalmente aprendendo na prática, não só sobre blockchain e criptomoedas, mas também aprendendo a
a mudar a nossa mentalidade sobre o conceito de dinheiro, entendeu? O conceito de dinheiro que não é só ligado à acumulação e poder, né? Quando você fala de blockchain, você está falando de uma tecnologia que é distribuída por natureza, né? E ela é transacionada entre pessoas. Então, você está falando de alguma coisa extremamente poderosa nesse sentido, né? Você está falando de alguma coisa que não está ligada à acumulação, está ligada à abundância, né? Principalmente a circulação, né? Exatamente. Você destrava vários tipos de circulações, né? Circulação de tudo, de todo tipo de valor, como você estava falando no início, né? Aquela história que se fala, né? Que parece que uma nota de R$ 5, pelo menos em algum momento, geraria 250 vezes mais resultado do que uma nota de 50, que ela circula, né? Ela circula mais, exatamente. Então, assim, eu acho que essa aí, para mim, assim, no meu, é a grande chave. É lembrar que não adianta R$ 500 mil debaixo do colchão. Mas se você tiver 50 centavos, como um amigo meu tinha, que era o joguinho dele que ele vendia na internet para celular, os primeiros joguinhos para celular, entendeu? O cara te tirava 5 milhões. Mas ele fazia toda a conta dele em cima dos 50 centavos, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que certos processos podem estar na velocidade da luz. Então, 50 centavos não vai ser 50 centavos, vai ser 50 centavos a cada milésimo de segundo, né? E a única coisa que eu ia colocar ali atrás, eu acho que uma coisa que seria interessante, pelo menos eu não sei quem é que está inteirado disso ou não, é lembrar a questão do projeto Bitcoin fazendo uma espécie de ouro virtual, né? Onde eu acho que, se as pessoas não conhecem, eu acho que seria legal você colocar essa questão. Quer dizer, ou seja, o processo onde cada vez se torna mais difícil você gerar bitcoins, né? Se antigamente podia gerar em casa, hoje a China está gerando nos seus supercomputadores do Estado. Exatamente. Bem, mas é que tá, é muito engraçado. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes nos nossos encontros aqui, sabe, Haroldo? É exatamente isso, quer dizer, no início, você no seu computador em casa conseguia gerar, emitir, minerar Bitcoin. Você conseguia, e era de fato uma coisa P2P, né? Entre pessoas, né? Você conseguia fazer de computador para computador, né? Mas quando começou a pegar aderência econômica, vamos dizer assim, aderência a vários tipos de mercados, né? Seja produto, serviço, seja o que fosse, e começou a ter paridades mais sérias com as moedas fiduciárias, as moedas dos países, né? Especialmente o dólar, né? E ele caiu no raio de interesse, digamos assim, do pessoal do mercado financeiro, né? Do pessoal que trabalha com o mercado financeiro. E a partir desse momento, eles foram... mercado financeiro, né? Quer dizer, exatamente. A tendência hoje dos bancos, daqui a 5, 10 anos, é estarem trabalhando em cima de blockchain. Quer dizer, a operação deles está funcionando pelo blockchain. Sim, exatamente. E o que aconteceu foi que esse pessoal ligado ao mercado financeiro, todos eles bastante capitalizados, identificaram que se eles conseguissem colocar máquinas que fizessem a mineração de forma mais rápida, né, e propondo taxas menores para fazer a mineração, né, eles teriam, digamos, mais pessoas interessadas em fazer a mineração com eles, né? E assim começou a gerar alguns processos de, digamos, entre aspas, de centralização no que tange a mineração, né? Isso já vem acontecendo durante um tempo, né? Inicialmente pelo próprio mercado financeiro e ultimamente pelos próprios países, né? Os próprios países que estão com problemas, porque as moedas fiduciárias, gente, são todas centralizadas, todas dependem de bancos centrais, todas dependem de regulação, né? Então, o que acontece? Você pode até inventar moeda, como isso de fato a maioria dos países fazem, né?
principalmente Estados Unidos. Está sempre inventando e emitindo dólar, mesmo que não precise emitir dólar, né? Mas o lastro disso no mundo real é muito pequeno. É zero, aliás. É zero de lastro, né? Isso você acaba gerando muita moeda podre, vamos dizer assim. No que você gera moeda podre, você não está jogando nenhum tipo de energia na economia real das pessoas no dia a dia, né? E como eles estão percebendo que o Bitcoin está dando tração para muita coisa nesse sentido, eles resolveram entrar em campo. Só que eles estão entrando mais pesado que o pessoal do mercado financeiro, né? Bem, mas esse é o mercado, sabe, Haroldo, de Bitcoin, né? Assim, e todo o nosso foco aqui na Criptojornada é a gente falar de blockchain, né? Das possibilidades do blockchain. E a gente vem falando sobre isso já fazia um pouco mais de 3 meses que a gente vem conversando sobre isso com as mais diversas pessoas, que as pessoas já vêm, sabe, com os mais diversos conhecimentos, entendimentos ou não entendimentos, ou desentendimentos, ou questionamentos e dúvidas, e a gente vai rolando as conversas, entendeu? É muito interessante. Nesse sentido, a gente sempre busca fazer esse encontro semanal aqui, aberto a toda e qualquer pessoa, justamente para aquela pessoa que nunca ouviu falar. Hoje, por exemplo, aqui, entre nós, quem nunca ouviu falar é a Carolina. Quer dizer, ela já ouviu falar, mas pouco ou nada sabe da história, né, Carolina? Pelo que você me falou. Isso, exatamente. Eu escuto muito, mas nunca me aprofundei. Exatamente. Então, a motivação desse nosso encontro hoje aqui é através da lente da Lidiane, através da lente do André, da sua lente, da lente da Letícia, enfim, das pessoas que estão aqui, a gente conversar um pouco sobre o entendimento de cada um sobre blockchain e criptomoedas, para que a Carolina, por exemplo, ela possa dispor de perspectivas, e a Vânia também, dispor de perspectivas variadas, e com isso ela, né, vai ter mais facilidade para tentar entender do que nós estamos falando. Mas é claro que a coisa mais assim, certa de fazer é começar a botar a mão na massa, começar a operar. É baixar uma carteira digital, uma wallet, né? Não necessariamente trabalhar com Bitcoin. O André pode ajudar nisso, né, André? Ver qual é o wallet que você pode baixar. De repente, você já pode adquirir algum tipo de criptomoeda que tem um custo muito baixo, ou adquirir frações do Bitcoin. Mas, enfim, você começar a botar a mão na massa para entender como é que essa coisa acontece na prática, né? É um pouco por aí. Então, nesse sentido, eu vou até pedir para o André falar um pouco do trabalho dele lá na Negocie Coins, que ele trabalha numa exchange, né? E de como esse trabalho vem tendo repercussão, o trabalho que vocês vêm fazendo, né, André, junto com o pessoal de varejo, né? É bom a gente lembra o trabalho que você vem fazendo na Negocie Coins, né, com o pessoal de varejo. E o varejo, digo comércio, né? Comércio de uma forma geral, comércio varejista, né? E seria legal você também falar um pouquinho do que nós conversamos no encontro passado sobre o tipo de trabalho que também tem que ser feito quando você vai falar, né? Você vai falar de Bitcoin para o comerciante. Fica à vontade. Beleza. Bom, boa noite aí, pessoal. Vou falar um pouquinho, então, do que eu tenho feito. Eu trabalho com uma exchange chamada Negocie Coins. É uma casa de câmbio de Bitcoin, né? Onde o cara consegue depositar real, ele vai lá na plataforma, compra Bitcoin, ele consegue sacar o Bitcoin que ele comprou para uma outra carteira, para o celular dele, ou ele consegue vender de volta esse Bitcoin dentro da plataforma e sacar reais para a conta bancária dele. Então, esse é o funcionamento básico numa casa de câmbio de Bitcoin. E nisso a gente está trabalhando agora com novas funcionalidades para a plataforma, onde, por exemplo, um prestador de serviço freelancer, por exemplo, pode solicitar um pagamento em Bitcoin direto da plataforma. Então, por exemplo, o cara fez um serviço, sei lá, construiu um site para... O cara é web designer, ele fez um site para um cliente X. Ele solicita de meio Bitcoin para esse cliente dele. Esse cliente dele vai receber um e-mail solicitando o pagamento, e o cliente dele vai conseguir pagar o pagamento do serviço pelo e-mail mesmo, com a carteira de Bitcoin do cliente, e ele vai receber o Bitcoin direto na nossa plataforma da Negocie Coins.
E daí ele pode vender ou sacar e por aí vai, né? Isso é um dos trabalhos que a gente está pensando agora pensando não, né? A gente está desenvolvendo, não lançamos ainda essa funcionalidade, e o que a gente conversou aqui no canal anterior é justamente isso, de fazer esse trabalho de divulgação, né? De como as pessoas podem receber Bitcoin, de como de às vezes nem a pessoa não precisa entender todo o funcionamento, toda a parte de tecnologia do Bitcoin, né? Lógico que é interessante, né, a pessoa saber tudo isso, mas do mesmo jeito que a gente recebe real e usa o real, mas não sabe de como a economia funciona, de como os bancos trabalham com dinheiro, ao mesmo modo as pessoas podem começar a usar Bitcoin. A pessoa pode aceitar pagamento, pode fazer pagamento em Bitcoin, e necessariamente entender como que blockchain funciona, como que, né? Acho que sabendo o mínimo ali para a pessoa ter uma confiança do sistema, já para a pessoa começar a entrar nesse mundo, começar a baixar uma carteira, usar um Bitcoin, tudo. E nisso acho que seria interessante, até com a proposta que eu tenho trazido aqui numa das criptotrilhas, que é produzir um pouquinho de conteúdo mais para leigos mesmo, né? De fazer uma pesquisa e trazer o conteúdo para leigo, para entender e saber como entrar nesse mundo, né? De como baixar uma carteira. Vocês têm algum cartão ou vão ter nessa linha? Cartão, você diz cartão pré-pago para gastar o Bitcoin? Na realidade, você já tem alguns cartões no mercado onde você pode operar com Bitcoin e moeda, vamos dizer assim, de uma forma mais transparente, né? É complicado, Haroldo, essa parte de cartão, porque a gente já pensou nisso, né? Algumas exchanges aqui do Brasil também já estão tentando fazer isso, mas é muito complicado porque para ter um cartão você tem que ter uma bandeira, né? Da Visa, da Mastercard, e pela regulação bancária, essas bandeiras não querem se envolver com Bitcoin. Então, é um entrave aí oferecer cartão de crédito. Hoje em dia, até as exchanges estão tendo problema para ter contas bancárias. É um problema que a gente está passando. A gente já teve a conta do Bradesco, já foi fechada, do Itaú já foi fechada. Todo mundo que bota um sistema paralelo, eu já tive algumas experiências com o próprio... Está bem complicado. O sistema está tentando fechar o cerco. Deixar para eles, né? Eles vão usar. Mas... Eles querem o máximo possível. Mas não adianta ficar esperando, né? Como eu já vi algumas discussões aí de galera assim, de advogados, de pessoal de direito falando sobre blockchain, Bitcoin. Os caras ficam esperando que seja regulamentado, que tenha um decreto do Banco Central para poder utilizar. E não é o caminho, né? O caminho é a gente fazer, né, sem participação, sem regulação mesmo, propor novas soluções, né? Porque de cima para baixo não vai vir nada, né? Para facilitar aí o nosso caminho. Então tem que ser de baixo para cima mesmo. E nesse processo aí de como para Ana Carolina ali, né, de como começar, né, de baixar uma wallet e tudo, eu estou pensando nesses estudos que eu estou fazendo mais para leigo, de talvez a gente fazer uma criptojornada aqui, Vinícius, da gente usar a Bitcoin da testnet, que é o Bitcoin que não vale nada, né? Talvez a gente utilizar uma carteira da testnet, distribuir alguns bitcoins da testnet, para as pessoas terem esse contato sem colocar dinheiro, sem ter medo de perder algum dinheiro, nada, para a gente começar a brincar e colocar o pessoal aí nesse... Não, é uma excelente ideia. Aliás, foi uma coisa que eu conversei com o Taiwan outro dia, né? A gente até numa criptojornada dessa, num encontro virtual desse passado, a gente foi lá no College Coins e emitiu lá uma criptomoeda que não vale absolutamente nada, só para ver como é que foi o processo de emissão. Está até registrado isso, bonitinho, mas transacionar da forma como você está falando, realmente seria uma coisa muito legal. Uma boa ideia, André. Vamos fazer isso sim. E vamos fazer isso dentro da criptotrilha da E2C, né? Que eu acho que é uma
É lá que a gente está começando a aprender, né? Fazer desenho para futura emissão de criptomoedas, não é isso? Sim. Então a gente pode fazer isso no próximo encontro. No próximo encontro da criptotrilha da E2C. E2C, Haroldo, é E2 Glatcoin, né? Que vai ser a... Aqueles nomes que você cria, assim, quando você faz sua viagem astral, né? É um pouco por aí, cara. Conta para mim o que significa essa sigla de maluco, porque eu vou olhar para ela. Esse nome é super simples, é A2C, não tem nada de maluco aí. Mas beleza, a gente pode sim, cara. Vamos fazer isso, André. Vai ser sensacional nesse sentido. André, você conheceu o Léo Coin, não? Léo Coin, não. Não? Tá. Um modelo muito interessante, mas eu não sei como é que ele está andando. De algum Eu brasileiro? acho um modelo extremamente interessante. Com possibilidade, inclusive, de espalhar o modelo. Não sei se tem no Brasil, por exemplo. Mas não conheço. Estou entrando no site aqui agora para dar uma olhada. Eu sou meio cético em relação a essas novas moedas que têm aparecido assim meio os ICOs, né, que estão aparecendo aí, moedas assim sem propósito nenhum, sabe? Tipo, só para fomentar esquemas de scam e pirâmides, e que tem gerado bolhas gigantescas aí de financeiros, e eu acho bem complicado, assim. Eu ultimamente tenho prestado bastante atenção no Bitcoin e no Ethereum, mas no Ethereum eu também estou com o pé um pouco atrás por causa dessa questão de bolha. Algumas questões deve estar sendo adotado por grupos empresariais interessantes. Até. Mas assim, olhando pelo lado... Dizem que tudo acaba em pizza. E dizem que o Bitcoin começou em pizza, né? Parece que a primeira transação foi na compra de 2 pizzas, né? A primeira negociação que se tem ciência, que se tem conhecimento, foram 2 pizzas, né? Porque hoje o cara estaria milionário com essas... Nem sei se é milionário ou bilionário, não sei. Com dinheiro. Mas o que eu tenho percebido, olhando mais pela questão técnica, é assim, algumas limitações técnicas que precisam ser discutidas para a tecnologia evoluir, sabe? De questão de escalabilidade, tudo que o Bitcoin já tem passado por isso, e o Ethereum, do jeito que o Ethereum está sendo desenhado, ele vai passar por um processo de problema de escalabilidade muito maior do que o Bitcoin já está passando. Então, eu estou bem com o pé atrás, assim, eu estou acompanhando o Ethereum, mas com bastante, vamos dizer, parcimônia, assim, porque ano passado eu estava bem empolgadão com o Ethereum, estou um pouco mais receoso, assim, mas por essas questões de limitação da tecnologia. Mas sobre o teu discurso anterior, em parte eu concordo, tá? Mas em parte eu acho que é muito complicado as pessoas não estudarem isso, entendeu? Quer dizer, quando você tem uma falência lá daquela coisa lá japonesa, né? Daquela japonesa, né? Quem não entende como funciona o Bitcoin, né, toma uma porrada assim que ele não sabe nem de onde veio, né? Quer dizer, se por um lado as exchanges facilitam as coisas, por outro lado a fragilidade do sistema está nas exchanges. Sim. Então, assim, eu sinceramente, qualquer um que está aí, mete a cara em estudar isso, tudo isso está acontecendo, porque, assim, em primeiro lugar, eu acho que não tem jeito disso não ser o futuro de muitos caminhos aí que estão, né? Na verdade, eu acho que o problema não está nem o ponto fraco não está nas exchanges. Eu abro o leque maior ainda. A fragilidade do sistema de blockchain está em qualquer sistema que você não tenha o controle da chave privada da tua carteira.
Se você não tem a chave privada da tua carteira, pode acontecer qualquer coisa com o Bitcoin. É a mesma coisa que, por exemplo, R$1.000, mas esse R$1.000 não está com você, não está na tua casa, na tua carteira, no teu bolso, pode acontecer qualquer coisa com esses R$1.000. O banco pode tomar... E o seu pendrive queimou. Sim. Seu pendrive queimou e você tinha uma fortuna, só que você não tinha backup. Sim. E estava guardado no pendrive. É por Sabe, isso eu acho que assim, as pessoas têm que se informar disso, porque não é, primeiro, realmente tem muita coisa caminhando para esse caminho. Agora, existem pontinhos assim, você está indo para o céu aberto. Ou seja, você não está tendo mais as proteções de governo, disso, daquilo. Você está indo lá, você pode estar... Tem gente que ganhou fortunas investindo em Bitcoin, é só ver quanto é que ele subiu aí nos últimos tempos. Agora, você, de repente, o seu pendrive queimou e você se fudeu. Porque você não entende como funciona o processo. Tá? Então, assim, eu concordo contigo que o uso tem que se tornar cada vez mais simples. E aí é importante a exchange, a forma dela de operar, como é que... Outra coisa que a gente tem que sempre se lembrar é que o céu aberto, quem mandava no mercado não gosta de céu aberto, né? Então, o Second Life tinha bancos dentro do Second Life e um dia disseram que os bancos do Second Life tinham que ter um banco físico do lado de fora. Então, assim, essa briga, né? Aí a gente, lembrando lá das moedas complementares, um Banco Palmas, que é um criador de tecnologia, até ele conseguir que o Banco Central aceitasse o que eles faziam, foi muita porrada, muito tempo. Esse negócio que você falou do pendrive, eu acho interessante, vou mostrar aqui para o pessoal, não sei se... Já mostrei aqui, mas não sei se o pessoal já viu aqui. Essa aqui, ó, é uma carteira de Bitcoin impressa em papel. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o dedo aqui para não conseguirem gastar o meu Bitcoin. A gente come outra coisa, hein? Ó, esse aqui é um QR Code com a minha chave privada e esse aqui, esse endereço aqui, é a minha chave privada também da minha carteira. Então, esses dois aqui são a chave privada em QR Code e em dígitos aqui, né? Onde eu utilizo para gastar o Bitcoin. E essa aqui é a minha chave pública, onde eu posso passar para qualquer um, onde a pessoa consegue verificar e mandar para mim em Bitcoin. Então, a pessoa manda para cá, para esse endereço, e consegue verificar também na internet, mas só com essa chave privada aqui é que eu consigo gastar o Bitcoin. Então, estando aqui... André, só duas dicas aí, ó. Primeira, você sabe que andaram roubando digital das pessoas em fotos públicas, né? Sim. E usando a digital para fazer alguma coisa, entrar em algum sistema. Então, outra dica é o seguinte, você sabe que o QR Code, ele não precisa dele inteiro, né? Sim. Parte dele, se tiver um dedinho, por exemplo, de repente você ainda tirando a foto do teu QR Code aí, a gente ainda te rouba o teu dinheiro. Não, mas é mais difícil, Entendeu? Já tirei várias fotos aqui. Essa margem. Já tirei várias fotos, já vou gastar tudo. Eu não imagino, eu tô filmando isso aqui, ó. Ainda tem isso aí, tem que botar a tarde aí. Mas botar essa mas bem legal. Mais uma vez, o mercado de Bitcoin é mercado de Bitcoin. A gente está falando de blockchain, meu querido. Em termos de blockchain, eu esbarrei outro dia numa criptomoeda muito interessante, sabe, André? Letícia, Carolina, Lidiane, que é essa aqui, ó. Acabei de botar no chat aí. A Tatu Coin, né? E aí eu fui entrar em contato com os caras para tentar entender como é que é a dinâmica, né, da Tatu Coin, como é que funciona essa criptomoeda, coisa e tal. E sabe, André, é bem parecido é diferente, mas bem parecido com a dinâmica que a gente está fazendo para a 2C.
né? Uhum. Eles vêm trabalhando com várias lojas de tatu e com tatuadores, né? E dizendo o seguinte, né? Quem quiser ter a Tatu Coin, né? Quem quiser obter, transacionar, comprar a Tatu Coin, ganha, digamos assim, por parte das lojas que estão transacionando, né? Já ganha algumas tatus para poder fazer, né? Então, isso é uma das questões. Mas o principal é o seguinte, quem ajudar a transacionar mais a Tatu Coin dessas lojas ou das pessoas que fazem tatu, né, participa da emissão, como nós estamos pensando na E2C. Participa da emissão da moeda, entendeu? Isso é muito interessante porque a ideia deles todos é valorizar a tatu como expressão cultural, né? Então, muitas iniciativas parecidas com essas estão pipocando o mundo afora. E o interessante delas é o seguinte, né? Elas não estão ligadas, como, por exemplo, as moedas complementares, moedas sociais, a uma localidade, a uma comunidade, a uma cidade especificamente. Elas transacionam aonde você estiver no planeta, né? Usando o blockchain como tecnologia, né? De transação. E outra coisa é o seguinte, a forma de cada um verificar ali, eles criaram, sabe, André, um programa, uma espécie de Slack, né? Uma espécie de não sei se vocês estão ligados, Slack é tipo assim, é como se fosse uma mídia social para você poder trabalhar junto, né? Você vai lá, né? Exatamente, você forma grupos, trabalha, faz tarefas. Eles criaram uma espécie de Slack para que cada pessoa que chegasse falasse, eu não tenho loja, mas coisa e tal, me interessa muito também como é que se diz? Ratificar essa cultura, né? Da tatu como expressão cultural, coisa e tal, papá. E isso é a forma que eles encontraram para que, quando fosse fazer a emissão, eles estão trabalhando com POS, tá vendo aí? Né? Com Proof of Stake, não com Proof of Work. Entendeu, Haroldo? Nesse caso, eles não estão minerando, eles estão fazendo... Isso não é mineração algorítmica. O Proof of Stake não é mineração algorítmica. O Proof of Stake é entre máquinas, né? Então, é P2P, literalmente. Então, só que eles botaram na regra de emissão deles, André, que precisa ter, digamos assim, um volume de umas 25 pessoas, que pode ser de várias, para ratificar que aquele cara ali, de fato, ele é da comunidade, ele tem uma loja, etc. tal, para ele poder participar da emissão, entendeu? Uhum. Eu conversei com os caras longamente, achei muito interessante. E na realidade, eu queria levar isso ontem, né? Para conversar isso ontem na Criptotrilha da E2C, mas acabou que não deu tempo, a gente está compartilhando aqui, não tem problema não. Né? Então, é bem interessante, sabe, Lu? Tá tendo um monte de coisas parecidas assim. Você tem aquele outro que é em cima de uma espécie de um Telegram, né? E você faz a troca pelo próprio sistema, né? Sim, tem. Aliás, não me lembro qual é o nome que eles estão dando a isso, mas tem essa aí que é um desses mensageiros aí que você faz a troca de cryptocurrency. Sim, exatamente. Então, gente, como esse exemplo dessa criptomoeda, né, da Tato, o Tatu, é muito interessante porque ela está... Porque é exatamente a expressão, quer dizer, ela é materialização daquilo que a gente vem falando na criptotrilha da E2C, né? Nós futuramente vamos emitir a E2C. Ou seja, o valor dela, a proposta de valor da tatu é a cultura de tatu, né? É a tatu como expressão cultural. Quer dizer, esse o payload da Tatu Coin, né? Esse é o payload da Tato. Isso é muito interessante, que a carga dele é essa, né? Isso que muda tudo. Quer dizer, se você começar a pensar dessa forma, você começa a entender que vai ter uma multiplicidade, como já tem, mas vai ter uma multiplicidade cada vez maior, né, de criptomoedas surgindo por aí, né, com as mais variadas propostas de valores agregadas a eles. Entendeu? Isso é fantástico, isso é simplesmente fantástico.
falava muito sobre... Tem um livro sobre isso. Né? Não é. Né? Que a tendência é que a moeda se torne cada vez mais próxima das pessoas. Exatamente resolvendo essas questões. Né? Na verdade, fulano precisa de habitação. Cicrano precisa comida. Né? O agricultor pode ter uma rede que envolve agricultores e que te gere comida. E se você faz a circulação, na realidade você está gerando essa oportunidade, né? Exatamente. Ou seja, a gente sempre tem aquela história de que o dinheiro que a gente está acostumado é o pagador, né? Não precisa ser, né? Dentro do seu processo de troca e até mesmo de abundância do sistema, você pode estar tendo origem dessa tua prosperidade. Né? Sim, sim. Eu acho que a economia, que é do conhecimento, é digital, ou seja, é feita de economias abundantes. No momento que recebe uma ferramenta como essa, você consegue fazer mágicas e que não são mágicas, é apenas entender a lógica do sistema. Exatamente. Exatamente. Eu li o livro, uma pergunta aqui. Eu li o livro Bitcoin, a moeda na era digital, e eu achei bem legal mesmo, bem esclarecedor. Só que eu não entendi nada sobre blockchain. Eu não sei, quem nasceu primeiro aí? Como é que foi a criação? Foi a moeda digital e depois o blockchain, que é a infraestrutura? É meio o ovo e a galinha, na realidade. Assim. Se bem que para você poder... exatamente. Mas você, para poder existir o Bitcoin, né, tem que ter o blockchain, que é a tecnologia. Né? A tecnologia que proporcionou a existência do Bitcoin é o blockchain, é a tecnologia do blockchain. Entendeu? Essa tecnologia é que vem proporcionando a gente conversar o que a gente está fazendo aqui, essa criptojornada, né? A gente está em cima dela. E ela já tem várias gerações, quer dizer, já existem várias gerações de blockchain, né? Não existe um tipo de geração só. O blockchain mais conhecido, né? Quer dizer, o blockchain que eu digo, o blockchain que gerou a Bitcoin, certo, Lidiane? Então, o blockchain mais conhecido e transacionado no mundo hoje é da Bitcoin, correto? Existem outros blockchains, da Ethereum, de outras coisas. A infraestrutura é a mesma, só que são usos em diversas situações e cada vez mais. Né? Exatamente. Onde o blockchain é mais importante do que o Bitcoin. Mas o que eu quis dizer, foi usado como estrutura para o Bitcoin, começou a se descobrir 1000 formas de usá-lo, muito interessante. Que o Bitcoin pode morrer, mas a tecnologia em si, a ideologia e o que está por trás de tudo... Você passa a ter a certificação das coisas não se torna mais na mão de um gerente. Né? Quer dizer, a comunidade para certificar os processos, está certo, André? André? Sim, é isso mesmo. E, na verdade, assim, como você falou, Lidiane, se o Bitcoin morrer e o blockchain vai continuar. Na verdade, o Bitcoin não vai morrer, porque aonde tiver um pontinho na internet com um cara rodando um nó do Bitcoin, no blockchain, ele vai estar vivo ali na rede, vai estar, é igual um torrent, por exemplo. É a beleza do blockchain, né? Por exemplo, um arquivo torrent, você vai baixar um filme torrent. Aonde tiver aquele arquivo de filme na rede torrent, com um cliente do torrent rodando, aquele torrent vai estar na internet disponível para qualquer um baixar. E o Bitcoin é a mesma coisa. Desde que tenha uma pessoa conectado na internet no protocolo do Bitcoin, o Bitcoin vai estar rodando na internet. Não interessa se tem lá na China milhões de mineradores rodando, ou se todo mundo tiver desinteresse, mas tiver um cara lá, sei lá, na Antártica, lá no Vietnã, com o computador ligado lá, o Bitcoin ainda vai estar vivo, entendeu? Lógico, com menos valor, com menos as transações vão demorar mais para acontecer, tudo isso, mas de certa forma vai continuar vivo o projeto.
Interessante. Mas esse livro é de um cara que, porra, assisti ontem um vídeo dele, Ele é muito bom. Debate muito legal. Legal, passa pra gente aí. Tá? Muito bom o livro, muito bom, adorei, porque... E eu fico pensando assim, né? Eu li o livro, ele fala sobre sistema monetário, como é tudo atrelado, tava falando ontem com o pessoal, e eu nunca tinha parado para pensar que era assim, né? E como é que vocês vão... Como é que é espalhar essa ideia, né, com vocês, né? Como é que a gente vai espalhar essa ideia se as pessoas, tipo, acabam não entendendo o básico como eu, né? Não entendi mesmo, eu não entendo ainda. Mas é aí que tem gente ganhando fortunas, porque entenderam. Eu, sinceramente, eu acho que é um investimento legal, assim, entender essa tecnologia. Bastante. Tá? Não digo nem você... Eu acredito que o Bitcoin é um bom, mas, assim, entender isso se coloca na frente. E a maioria das pessoas, eu acho que vai tender a demorar muito tempo até entender. Mas, Lidiane, uma coisa que eu acho legal a gente colocar, já que estamos falando tanto de Bitcoin, que o Bitcoin, por exemplo, não é um investimento. A gente não pode tratar o Bitcoin e nenhuma outra criptomoeda como investimento, porque ela não está gerando nada, entendeu? Vamos dizer assim, você leu, Lidiane, o Moeda na Era Digital, lá ele fala que o Bitcoin, por exemplo, é muito mais uma reserva de valor do que um investimento, ou até próprio como moeda, porque, teoricamente, ela foi criada para ser uma moeda, o Bitcoin, mas hoje, do jeito que ela pelo custo de transações e tudo, do custo de fazer uma transação, ela acaba sendo inviável para ser utilizada como moeda. Mas ela é excelente como reserva de valor, porque se você guardar a tendência que ela se valorize ao longo do tempo, então se você guardar ela como reserva de valor, como por exemplo na década de 80, aqui no Brasil as pessoas faziam poupança em dólar, porque a gente tinha uma inflação muito grande do real e as pessoas faziam reserva de valor em dólar, acreditando que o dólar era uma moeda mais forte. E hoje tem acontecido a mesma coisa com o Bitcoin. A gente guarda Bitcoin esperando que ela seja uma moeda mais forte do que as moedas emitidas pelo governo hoje em dia. Então, ela é muito mais uma reserva de valor do que investimento. E eu estou falando isso porque um dos perigos que eu tenho visto no mercado de Bitcoin é esse tratamento das moedas como investimento, de emissão de moedas como investimento. As pessoas estão colocando muito dinheiro, achando que vão ficar ricas com Bitcoin, com moedas, e não é esse o propósito. O propósito não é você ficar rico com moeda. O propósito é você achar uma alternativa para o risco que é você ter moeda do governo. Você ter moeda do governo é muito arriscado, porque o governo pode fazer qualquer coisa. Os bancos, como a gente estava falando antes aqui, os bancos não têm lastro dessa moeda. Dinheiro hoje em dia é dívida. Você ter dinheiro, você não tem dinheiro. Você tem uma promessa de que aquele dinheiro vale alguma coisa. Mas ninguém tem essa educação, né? Isso que é problema. Sim, ninguém tem essa educação. Por isso que a gente, tendo um pouquinho desse esclarecimento, já é... Nossa, mas, André, na boa, eu tenho buscado tratar a questão dinheiro de uma forma filosófica. Buscado estudar bastante o dinheiro em si, não é Bitcoin e tal, eu tenho uma ideia, tá? E assim, já há algum tempo, não é mais ele não tem mais essa função antiga da troca, da reserva de valor, entendeu? Quer dizer, você pegar aí os derivativos, eu costumo dizer que está de 10 a 20 vezes o PIB global é o que você tem em derivativos, entendeu? Então, assim, você vê a própria emissão do dólar, é uma coisa assim, lastreada em guerra, de certa forma, porque eles jogam lá para a Arábia Saudita, depois eles devolvem armas e assim por diante. Então, assim, eu estou participando agora de um grupo que eu não sou, mas eles são investidores em Bitcoin. E o que você vê ali
ele é um investimento. Tá? Você vai dizer assim, é um investimento de risco. Tá? Mas a realidade é que o mercado estava precisando de algo para tentar tangibilizar o que já estava acontecendo. Ou seja, como eu falei, quer dizer, o Positive Money coloca 97% do dinheiro é crédito. Então, assim, a gente já vive, e aí alguém vai dizer assim, não, mas a coisa sem lastro, né, o dinheiro sem lastro é absurdo. Não, não é absurdo. Sabe por que ele não é absurdo? Porque a economia digital e a economia do conhecimento não são absurdas. Então, se a gente coloca que o dinheiro sem lastro ele é absurdo, quem é que vai gerar, ou melhor, girar a economia digital ou a economia do conhecimento? Ninguém. Você não tem dólar suficiente. Você vê isso quando teve a crise. O pessoal foi para o petróleo, porque não tinha mais dólar, não tinha mais nada que pudesse representar. Eles arrumaram uma maluquice de uma coisa digital, que a gente chama de Bitcoin, que, vamos dizer assim, tenta, de alguma forma, eu sei que essa não era a ideia original, que era bem legal, entendeu? Mas, na minha concepção, o funcionamento hoje no mercado é quase uma forma de tangibilizar a bagunça que já estava acontecendo. Na verdade, Haroldo, e era uma coisa completamente que gerava inflação, que gerava mil coisas como consequências da forma como o dinheiro circulava. Mas esse, Haroldo, é um mau uso do Bitcoin. Eu entendo que é um mau uso. Tipo, as pessoas não entendem o que é o Bitcoin e só querem ganhar dinheiro. As pessoas, tipo, o cara não entende nem o propósito do Satoshi ter criado a moeda. Os caras não entendem o que é uma moeda descentralizada, mas aí, de governo, nem nada. O cara só quer ganhar. Não, eu concordo contigo. Eu acho que ela foi mais... Aí, na minha concepção, tá o possível caminho para outras criações, entendeu? Que eu acho que tem regras, às vezes, mais interessantes, tá? Porque esse processo, a ideia de fazer a simulação do ouro, no sentido de se tornar cada vez mais difícil de extrair, né? É uma coisa muito interessante, mas também tem consequências. Então, assim, eu acho que ele serve como modelo inicial, inclusive para a gente ver o que o mercado pode fazer distorcendo esse caminho. Mas que ele está gerando muito dinheiro, tá? É só você acompanhar os gráficos dele, entendeu? Onde você tem uma quedinha, mas o processo dele é ascendente, entendeu? E pelo próprio funcionamento dele e pela quantidade de coisas que hoje já envolve, tipo uma China investindo pesado e tal, quer dizer, ele é um processo que a tendência é que você realmente tem uma valorização grande. Concordo 1000% contigo. Eu acho uma sacanagem até pegar uma coisa tão bacana que pode resolver tanta coisa e virar um elemento apenas de especulação. Mas hoje, essa história da taxa de 1 para 9, você vê que, porra, aquela velha coisa que se falava do Bitcoin, não, porque é sem custo, não é mais assim. Mas isso não é nem culpa das exchanges, né? É da própria tecnologia. Eu acho que é do processo. É uma coisa que, assim, achar um culpado porque para você... Assim, é muitos culpados. Não é nem culpados. É uma distorção da ideia inicial. Mas então, meus queridos, toda essa conversa é uma conversa que, obviamente, ela é bem-vinda, até para as pessoas entenderem o que está acontecendo com o Bitcoin, com o mercado de Bitcoin, né? O mercado de Bitcoin. Você quer voltar ao blockchain? Mas é o blockchain, né, que é o foco. Porque é o seguinte, para mim, toda essa conversa de mercado de Bitcoin tem a ver com domesticação. Com domesticação por corporações, por entidades mercadológicas e por governos de uma tecnologia que tem um potencial imenso enquanto tecnologia distribuída, P2P, vai por diante. Então, assim, eu entendo cada coisinha que vocês falaram aí, eu tô a par de o que está acontecendo. Mas, sinceramente, assim, eu estou muito mais linkado a Tatu Coin, que eu acabei de
né, de compartilhar aqui com vocês, como representativo, né, das coisas que estão acontecendo com novas economias, economias que rodam outros tipos de transações de moedas, onde a criptomoeda pode ter propostas de valores que não sejam monetizantes por natureza, né? Podem ser intramonetários ou criptomonetários, mas não são monetizantes por natureza, ou seja, não visa acumulação, não visa, né, usar a especulação como forma de poder, de movimentar mercado, de ganhar dinheiro, de ficar rico, enfim. Então, tudo que a gente está conversando aqui diz respeito a uma outra lógica, que é a lógica não da escassez e sim da abundância, que diz respeito a essas novas economias, essas novas formas de estar criando riqueza com o outro, né? De forma distribuída, não de forma centralizada. Então, é um pouco por aí. E a minha ideia é cada vez mais a gente conversar sobre isso e começar a pegar a partir da dinâmica de vida das pessoas. Por exemplo, uma pergunta que eu ia fazer para a Lidiane e para a Carolina. Na sua dinâmica de vida no dia a dia, Lidiane, de que forma você consegue começar a tatear a história do blockchain e das criptomoedas, não necessariamente Bitcoin, tá? Para o seu dia a dia, né? Por exemplo, você já sabe, eu fiz até um post hoje, não sei se você teve a oportunidade de ler, que já existem criptotrilhas explorando isso, né? O próprio André vem fazendo uma exploração para simplificar o entendimento de blockchain, né? E de como você pode trazer isso para a sua vida, né? No dia a dia. Então, assim, você já começa a fazer alguma ideia disso? Ou isso ainda é uma coisa? Então, é aquela coisa... Na verdade, foi o que eu me perguntei no começo, antes de saber tudo, assim. Eu me perguntei mesmo que realmente... Como eu poderia trazer isso para minha vida, né? Eu fiquei pensando... Porque é tudo novo, né? Meio que esbarrei agora e eu não sei o que fazer com tudo isso, realmente. Eu não sei, eu talvez te perguntaria como, na prática, talvez, como eu posso trazer isso para o meu dia. Ter alguma sugestão? Caraca, Lidiane. Caraca, eu ainda fico tentando entender como é que eu posso vir a fazer isso, porque já tô nessa vibe aí das criptomoedas há um tempo, tal, com o Vinícius. Eu não posso aparecer agora não, tá, gente? E fico tentando, se a E2C é para a gente se apropriar para poder gerar a transação, como é que a gente faz isso no nosso dia a dia, sem pensar na grana mesmo, né? E as pessoas que estão offline, que não têm acesso à internet, como é que faz isso? Entendeu? É muito complicado, Veja, a gente está falando de alguma coisa extremamente nova, né? A gente está falando de uma coisa que é uma mudança de cultura, de paradigma, né? Então, não existe uma receita de bolo, a coisa não está colocada, né? Então, é uma exploração que a gente está fazendo entre a gente, correto? Só que a gente já pode se valer de algumas, digamos, garantias. Por exemplo, o tipo de tecnologia de emissão que a gente vai usar para a E2C é uma tecnologia que vai depender justamente da interação entre as pessoas para poder validar a operação da emissão, entendeu? Ou seja, a Lidiane, que conhece a Letícia, que conhece a Ana Carolina, que conhece o André, que conhece o Haroldo, que conhece o outro, vão validar a emissão, correto? Então, esse nível de emissão, entendeu, gente? Nesse nível de emissão, a gente consegue saber o que a gente está transacionando, correto? E detalhe, sempre vai ser no P2P, sempre vai ser entre as pessoas, né? Por quê? Porque a gente está usando uma tecnologia que possibilita isso, que é a prova de participação, em inglês, Proof of Stake, né? Então, sempre vai ser entre pares, né? Entre pares na medida que as pessoas vão se conhecendo e transacionando. Assim vai operar a E2C, né? E com relação ao valor que a E2C vai ter com relação, por exemplo, ao real, né? Ela vai estar listada, por exemplo, lá na Negocie Coins do André, né? Então, na hora que você quiser trocar isso por real, a gente vai lá e faz essa troca na exchange do André ou qualquer outra exchange, né? No caso, a gente vai contar com um ambiente que já existe, né? O ambiente da Prospera,
entendeu, Lidiane? O ambiente da Prospera já é um ambiente onde quem está ali dentro, as exchanges que estão ali dentro, as pessoas que estão ali dentro já estão propensas a transformar a sua criptomoeda em real, entendeu? Ou seja, elas já fazem isso, porque essa experiência já aconteceu no ambiente da Prospera, né? Eu não sei, eu teria que falar um pouquinho do ambiente da Prospera para a Carolina. Eu acho que com a Letícia a gente chegou a conversar alguma vez, mas não entrou em detalhe. Mas, enfim. Mas é o seguinte, já existe um ecossistema de coisas que já estão favorecendo a gente poder fazer futuramente a emissão da E2C e a gente não ficar tão no vazio assim. A gente não ficar tão... A gente já vai saber como as coisas vão acontecer na prática, entendeu? Isso tem a ver com aquela coisa do Oswaldo? Acho que ele fala disso algumas vezes, é isso, não? Isso. Tem tudo a ver. Então, eu realmente não tenho conhecimento, mas é isso. Eu estou vendo as coisas vão chegando por diferentes fontes, mas nunca aprofundei. Mas eu ouvi isso dele, em algum encontro aí que ele chegou a mencionar. É isso mesmo, Carolina. Exatamente. Eu vou fazer um rápido histórico aqui da história, para você, e até para os outros. A Lidiane pode me ajudar se ela quiser, porque é o seguinte, no meio do ano passado, 2016, o Oswaldo teve a ideia, Oswaldo Oliveira, tá, galera? Teve a ideia de criar um ambiente na internet chamado CryptoTransfer, correto? Onde você poderia aprender sobre desenho e emissão de criptomoedas, e também esse ambiente estaria ligado às várias exchanges, como a exchange do André, a Negocie Coins, né? Uma das primeiras, se não me engano, a maior exchange que tem aqui no Brasil, que fez parte do ambiente da CryptoTransfer, foi a Foxbit, correto? A Foxbit foi a primeira que aderiu ali ao processo. E como é que ele abriu esse ambiente? Ele abriu esse ambiente emitindo uma criptomoeda chamada CT Coins, tá? Onde ele já prefixava o valor de cada CT Coins e dizia que iam ter 36, você podia adquirir até 36, quer dizer, cada um podia adquirir entre 1 e 2 no máximo, mas iam ser emitidas 36 CT Coins. Aliás, foram 36, não, foram 50 CT Coins. E eles conseguiram que, no caso, o Oswaldo, ele é muito ligado ao mercado financeiro, correto? Ele é muito ligado ao mercado financeiro e ele conseguiu ter gente interessada em adquirir esse CT Coins. Pelo valor, se não me engano, acho que foi R$ 1.850, uma coisa assim, cada CT Coin, ou 2.000 e pouco, não estou lembrado do valor da CT Coin. Com isso, ele conseguiu juntar uma grana, juntar em CT Coins um valor correspondente em real, que daria para fazer um investimento para criar o ambiente na internet, né, dos CryptoTransfer. E foi o que foi feito, correto? Criou-se esse ambiente. Mas a intenção não era só criar esse ambiente. A intenção também era trabalhar com o aspecto cultural da coisa, ou seja, fazer organizações em rede, com a mudança de mentalidade, né? E aonde essa organização em rede, para ela existir, bastava ela ter uma proposta de valor, uma proposta de atuação, correto? Então, com isso foram criados algumas que ele na época chamou de organizações prósperas. Entre elas, uma editora de livros chamada BlockPub, tá? Depois teve uma menina de São Paulo, chamada Camila Just, que trabalha com serviço de assistência virtual, né? Aí criou o Just Virtua, né? Aí tem um pessoal que produz empadas em São Paulo, coisa e tal, e outras guloseimas, criou o Pimpadas, né? E para cada organização próspera dessa foi emitida uma moeda, uma criptomoeda, correto? Então, para quê? Quem quisesse trabalhar com a Pimpadas, quem quisesse trabalhar com o BlockPub, quem quisesse trabalhar com a Just Virtua, né, poderia se remunerar pelas criptomoedas que foram emitidas por essas organizações em rede, né? Agora, eu não vou entrar no detalhe disso, porque o próprio Oswaldo, para explicar
a Organização Próspera, ele fez 4 ou 5 vídeos sobre isso. E cada um tinha 30, 40 minutos. Então, assim, vocês não esperem que eu consiga, no espaço de 3, 4 minutos, explicar como é que funciona a Organização Próspera. Mas é mais ou menos isso, né? Mas deixa eu continuar. Aí o que aconteceu? Houveram as experiências, né? A Just Virtual existe, tem sites. André ou Lidiane, se vocês quiserem me ajudar para colocar aqui os sites, né, da Pimpadas, os sites da Just Virtual, para a galera dar uma olhada, bota lá. As coisas que eu acho que a Lidiane está colocando que eu estou entrando já. Ah, ótimo. Não sou eu, Não, é Letícia. Letícia, desculpa. E aí, que aconteceu? Não, tranquilo. Eu Beleza. só botei aí o Foxbeat, que o Vinícius falou primeiro, é um grupo, eu tô até nele, mas não tô entendendo nada ainda. E tem a Prospera, que é o do Oswaldo, que eu botei, que é a fanpage. Isso, exatamente. E aí, o que acontece? Esse ambiente da CryptoTransfer, né? Ele passou a ser um ambiente onde você tem a oportunidade lá de codesenhar e emitir criptomoedas e transacionar criptomoedas com as exchanges que estão cadastradas, né, que são parceiras, digamos assim, desse ambiente virtual do CryptoTransfer. Vocês podem botar também o site do CryptoTransfer aí também, galera, por favor. Né? E aí, cada organização em rede dessa aqui nasceu, a Just Virtual, o BlockPub, que tem a sua própria criptomoeda, né, tá aí o Pimpadas, tem a sua própria criptomoeda, ela já vem transacionando, ela vem usando a própria criptomoeda para remunerar as pessoas com relação ao trabalho que fazem com elas, entendeu? Depois eu posso, não agora, outra hora, outro dia, a gente conversa um pouco como é que é essa dinâmica, até com o Taiwan junto, porque o Taiwan participou muito dessa dinâmica, desse processo aí de abertura, correto? Só que aconteceu uma coisa muito interessante, né? O que aconteceu de interessante? O Oswaldo começou a perceber, né, não só ele, mas muita gente começou a perceber, que o fluxo de transação de cada criptomoeda, de cada organização próspera, estava muito pequeno e em cima de cada demanda, em cima de cada projeto ou demanda que existia em cada organização próspera. Correto? E depois de conversar muito, bater papo, eles perceberam que isso estava acontecendo em função da falta de capital social, da falta de tramamento de capital social, de pessoas interessadas em querer transacionar cada criptomoeda dessa, de cada organização dessa. Então, o que aconteceu? Eles agora estão unificando todas essas criptomoedas. Exatamente quando a gente está conversando aqui, essas criptomoedas vão deixar de existir, mas todo mundo que tiver a criptomoeda de cada organização próspera, né, vai fazer parte de uma criptomoeda chamada Prospera, tá? Que vai ser emitida, se não me engano, até o final desse mês agora. Ela vai ser emitida. Então, estão no meio desse processo de pegar quem tem as criptomoedas de cada organização próspera, da Pimpadas, do BlockPub, do Just Virtual, etc., do CryptoTransfer, para tudo virar uma moeda só, que vai ser a Prospera Coin, né? E eles estão fazendo isso no blockchain do Ethereum. Já fizeram toda a parte de tecnologia, do desenho, né? E vão fazer essa emissão agora no final do mês. Agora estão na fase de conversar com a galera que tem as criptomoedas dessas organizações, para saber como é que eles podem trocar as criptomoedas que eles têm, correto? Com a Prospera Coin que vai ser emitida. Então, por que eu estou comentando isso com vocês? Porque esse foi um aprendizado. Vocês concordam comigo? Quer dizer, alguém ousou experimentar, alguém deu com os burros na água, e esse alguém não foi o Oswaldo sozinho, foi todas as pessoas. E eu estou falando aí de um grupo, Lidiane me corrija se eu estiver errado, mas eu estou falando de um grupo aí, no mínimo, de 300 pessoas. Estou falando aí de 200 a 300 pessoas envolvidas com tudo isso. Entendeu? Direta e indiretamente. Então, 200 a 300 pessoas entenderam que valeria a pena passar pela experiência como passaram, entenderam que era preciso gerar capital social para que a criptomoeda tivesse força, né? E para que suas organizações em redes elas pudessem de fato existir na prática, né? Para poder transacionar a moeda, e estão fazendo isso agora.
Então, o que nós vamos coletar dessa experiência? Nós, que eu digo, da estação experimental, da E2GLAD. Nós vamos coletar já um ambiente mais maduro, correto? Um ambiente de transações e de troca e de exchange de criptomoedas e moedas fiduciárias mais maduro, que é o CryptoTransfer. Nós já sabemos que o tramamento social, né, de pessoas interessadas em transacionar é de fundamental importância, correto? Então, nós já sabemos que isso é importante. Então, nós já estamos nesse curso, né? A criptojornada visa isso, né? Visa não só gerar conhecimento sobre blockchain e criptomoedas, mas também na criptotrilha da E2C, gerar tramamento social, né? Gerar capital social, para que quando nós formos emitir, nós emitirmos com bastante gente sabendo, né? Um número considerável de pessoas sabendo do que se trata, para que se destina e por que é tão importante transacionar essa moeda, correto? É um pouco por aí. Eu fiz só um resumão aqui, porque tem muita coisa para a gente conversar nesse resumão, né? E até porque nós já estamos na reta final, do nosso encontro aqui de hoje. Então é isso, galera. Foi um encontro realmente sensacional, né? Adorei o Haroldo, mais uma vez naquela posição clássica dele. Ele fica assim 1h30 nessa posição, não sei como é que ele consegue ficar nessa posição, 1h30 direto, né? As perguntas e as colocações foram muito interessantes. Gostei muito desse também. Gostei também do debate, né, sobre o mercado de Bitcoin, que eu acho que também é uma coisa que elucida para todo mundo, né? Eu acho que foi muito válido aí, eu acho que bem válido mesmo, gostei bastante. E adorei ter a presença aí da Carolina, né? Então, se cada um de vocês quiser fazer uma palavrinha antes de encerrar aqui, fica à vontade. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu tô super biruta aqui, porque eu acho que é muita informação, mas anotei várias coisas e, enfim, todas as abas abertas aqui para eu dar uma lida e me aprofundar um pouco mais. Para mim foi importante ouvir e importante ver diferentes visões e conseguir, engraçado assim, conseguir ver aonde está o percurso de cada um e ao mesmo tempo ter uma introdução do que é a coisa, sabe? Eu acho que eu me sinto bem contemplada, sabe? Como se eu visse muita gente que já está num percurso de aprofundamento, de pesquisação e conseguir ser contemplada no lugar de quem não sabia nada mesmo. Então, eu acho que agora tem uma coisa que é mais minha, assim, de começar a pesquisar e de poder trocar mais. Obrigada, é isso. Bacana, Carolina, bacana. Vai lá, Lidiane. Bom, o que eu fiquei realmente a pensar mesmo é como trazer mesmo isso para minha vida. No começo, quando eu encontrei vocês, assim, eu não sabia. Até o Oswaldo, assim, eu assisti os vídeos, mas toda vez que ele fazia o chamado, na verdade, eu tive contato com ele em dezembro, então foi depois de tudo. Até do Oswaldo, dos sites, eu entrei, eu não sabia como interagir mesmo, se era só a parte do conhecimento. E aí eu conversei com os meninos aqui e realmente você vê que o caminho é você se inteirar um pouco mais para saber o que fazer mesmo. Como aproveitar tudo isso que está emergindo. Então, eu também estou bem no começo e estou adorando e cada dia mais eu estou buscando novas informações, assim. Eu acabei de ler só um livro mesmo e eu tenho que dar mais uma olhada mesmo nas trilhas do André, que você deu essa dica, Vinícius, eu vou olhar mais, assim, e tô na caminho com vocês. Muito legal. Eu gostei da sugestão do André, da gente pegar uma moeda, mesmo que sem valor, para poder entender, assim, na prática, um pouco mais disso que a gente já está falando. Porque o próprio exercício de estar trabalhando essa moeda, vão surgir dúvidas, né? E a gente vai poder entender melhor isso.
se o André puder, eu gostaria que ele colocasse, não sei, na própria criptotrilha, já tem uma criptotrilha dele, né? Já, ele está... E a gente poderia estar assim, ligando isso também na da E2C, no próximo Claro, encontro da ele E2C. está ligado na Então, poderia já colocar, de repente, alguns links, alguma coisa, para a gente já começar a ver durante a semana. E antes de ter o próximo virtual da E2C, a gente já dá uma lida nesse material para poder estar conversando isso na próxima, né? Na próxima criptotrilha da E2C. Pode ser? Legal, legal. Vou fazer sim. Pode deixar. Obrigada. Então aproveita e fala alguma coisa, André. Bom, é isso. Muito bom estar com vocês aí. Tenho aprendido bastante. Obrigado, Haroldo, pelo debate aí do mercado do Bitcoin. Acho que tem várias maneiras de ver esse mercado aí. Eu tento ver ele ainda da maneira original que ele deveria ser usado, né? Mas como o Vinícius falou aí, se não for com Bitcoin, vai ser outras explorações do blockchain, encontrando outra moeda, outro ativo aí que possa servir para cada fim específico, local, global e por aí vai. E tô junto aí, aprendendo com vocês. Muito bom estar com vocês aí. E obrigadão por tudo. Valeu. E Letícia, antes o Haroldo vai encerrar. Você quer falar alguma coisa, Letícia? Então, acho que isso tudo que todo mundo falou é isso. Acho que a gente tem que vivenciar mais, estudar mais, pesquisar mais e ter mais encontros, tanto offline como online, para poder entender e começar a aplicar a EDC. Show de bola. Um beijo no Cauê, por favor. Tá, obrigada. Fala, Haroldo, você vai encerrar, meu querido. Todo mundo já falou aí? Rapaz. Todo mundo, só falta você. Então tá bom. Agora é o seguinte, eu participei lá no iniciozinho desses movimentos, né, lá do Oswaldo, né? E acho que faltou aquela famosa a ideia chinesa lá de que a gente tem um ouvido, 2 ouvidos e uma boca, né? Então, eu acho que muita coisa pode ficar muito mais rápida quando as pessoas ouvem, né? Quando a gente faz uma moeda, o básico para ela, o que é? Ela tem uma credibilidade, ter circulação e ter gente para isso, certo? Então, se você esquecer disso, você pode criar um dinheiro maravilhoso teu, você ser trilhardário, só que falta uma coisa, que alguém aceite teu dinheiro, entendeu? Então, assim, eu acho que prestar atenção em que cada um diz, sabe? Eu acho que é bem, bem importante. A minha crítica, uma crítica pelo menos, em relação ao sistema deles é que eu acho muito complicado, entendeu? Eu acho que as coisas que são complicadas, pouca gente usa, né? E como é necessário que as pessoas usem para que a coisa dê certo, né? Eu acho que quando pode tornar a coisa mais fácil, né? Eu vi aqui falando de diversos, né, empreendimentos, assim. O empreendimento é um detalhe, porque na realidade todos deveríamos ser empreendimentos em cima dessa circulação, né? O mais importante é que se consiga, né, circular, né? Então eu gosto muito de projetos que você não precisa fazer esforço para que a coisa circule, porque aquilo lá faz parte do teu caminho, né? É aquela história do Santos Dumont na casa dele, né? Ele tem uma casa em Petrópolis onde tem uma daquelas, né? Que você passa na catraca e, se não me engano, joga água lá na caixa d'água, né? Então,
eu acho que sabe, conversar, ouvir, facilita muito a caminhada. Tá? Não tem nada a ver com a gente aqui que teve um diálogo hiper aberto e legal. Tá? É isto. Então, assim, um beijo no coração de cada um de vocês. Tá? E quem tem coração e quem tem barba, a gente puxa a barba. Né? Quem tem coração, a gente dá um beijo no coração. Tá? Foi um mega prazer participar mais uma vez das realizações aí do Vinícius, que são sempre bacanas, criativas e assim, agregam para cada um de nós, né? Pelo menos me agrega, né? Valeu, meu querido. Em breve vou estar em Teresópolis aí com você, tá? Beleza, tá bom. Valeu, boa noite. Beijo. Beijão, até semana que Boa vem. noite. Volta a colocar aí. Boa Quem noite. quiser adicionar lá no Face, esteja aberto. E eu postei lá o tal do debate, que é muito legal, o debate que tem sobre Bitcoin e coisas nessa linha. Tranquilo. Que é do criador desse livro aí, que é a nossa... Legal, vamos ver. Com certeza. Right? Obrigada, gente. Boa Boa noite. noite, pessoal. Boa noite, Boa gente. noite, Carol. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau. Tchau, tchau.